Investidores, mercados globais derretendo, Bitcoin nesse momento se segurando, mantendo o ambiente dos criptoativos ainda em um cenário de estabilidade, e estaríamos nós iniciando um crash financeiro do ano de 2025 que vai ficar escrito na história dos mercados. A gente vai repercutir isso neste vídeo. Eu convido você a ficar com a gente até o final da análise. E aqui neste canal a gente repercute tudo o que está acontecendo nos mercados globais com foco em Bitcoin e criptoativos. Então, se você quiser entender esse momento, entender o que está acontecendo e por que a gente está tendo quedas como essas dos mercados, eu recomendo fortemente que depois desse vídeo você assista este vídeo aqui, ó. É o último vídeo do canal antes desse aqui. Entenda por que ele quer derrubar o mercado, com a carinha do Donald Trump ali, ó, falando alguma coisa e derrubando os mercados, investidores. E as falas e as medidas do Donald Trump, que tem por objetivo desacelerar a economia no curto prazo, gerar um efeito de queda nas bolsas e trazer corte de juros, está surtindo efeito. Olha só, bolsas de Nova York têm a maior queda desde março de 2020 com o tarifaço de Trump. Alguns analistas estão chamando o pacote tarifário de pior que o pior cenário previsto por Wall Street. E os economistas e analistas do mercado estão chegando à conclusão de que essa política tarifária do Donald Trump deve trazer ainda mais dor do que era esperado pelos mercados. Por isso a gente tem o derretimento da Bolsa de Valores. Veja que desde que o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, 9,6 trilhões de dólares em valor foram evaporados da Bolsa de Valores americana, né? Que nesse momento encontra-se em um ambiente de medo extremo. Olha só, investidores, a gente não tinha o indicador de medo e ganância do S&P 500 nesses patamares desde março de 2020. Foi justamente um momento em que a gente teve um crash nos mercados. E nesse momento, olha lá, o S&P estende as quedas. A gente tem aqui já nessa semana uma queda de 7,6% para o principal índice de ações da Bolsa Americana, hoje caindo 4,5%. Veja que os futuros de outras bolsas globais também em forte queda. Nasdaq também, o índice de ações de tecnologia nessa semana caindo 8%, já acumulando uma queda desde o topo no patamar de 20,3%. Os analistas começam a, de forma arbitrária, dizer que a Nasdaq já entrou em um território de bear market com essa queda, né, para o mercado tradicional. Quando um ativo ou um índice cai 20%, a gente tem esse índice entrando em bear market. A gente teve uma alta do VIX, que a gente não tinha desde lá de agosto do ano passado, né, que foi quando a gente teve aquela situação do carry trade japonês, e a gente chegou a bater nessa oportunidade 45 pontos no índice do medo. É um índice de volatilidade que reflete o medo dos investidores no mercado, né? Batemos 45 pontos. Em agosto do ano passado, a gente bateu 65 pontos. Você tá achando que isso é muito, brother? Tá, então segura essa. Em março de 2020, a gente viveu um VIX a 85 pontos, tá? Então, um cenário de medo extremo no mercado. Investidores muito pessimistas com o curto prazo. E a gente teve hoje desenvolvimentos importantes também. Tivemos a divulgação do payroll, que é o principal indicador de geração de empregos dentro da economia americana, e a criação de vagas de emprego nos Estados Unidos supera expectativas em março. Isso coloca mais um ingrediente, mais um componente de incerteza, porque quem está acreditando que a economia vai entrar em recessão, vai entrar em recessão que jeito? Com o payroll explodindo, né? Foram abertas 228 mil vagas de emprego, sendo que os economistas previam 135 mil vagas, né? Ou seja, a gente teve um resultado muito acima daquilo que era esperado. E nós também acabamos de ter uma fala do Jeremy Powell, quase me fugiu o nome dele aqui, a gente fala o nome desse cara toda hora, e ele basicamente é o chairman do Fed. Era esperado que ele sinalizasse algo em relação a um possível corte na taxa básica de juros. Porém, por hora, o presidente do Fed indicou que o Banco Central deve manter a taxa básica de juros entre 4,25% e 4,5%, enquanto monitora os desdobramentos da política tarifária do Donald Trump. Ele realmente reconheceu que essas tarifas
adicionam ainda mais um componente de incerteza para a economia americana, pode tornar a inflação um pouco mais persistente e frear um pouco mais o crescimento da economia dos Estados Unidos. E o Donald Trump não perdeu tempo, ele sabia que o Jerome Powell ia falar, na hora ele soltou uma publicação lá na Truth Social falando que esse era o momento perfeito para o Jerome Powell cortar taxas de juros e no entendimento de muitos participantes do mercado, gestores, analistas, investidores como eu, tudo isso que o Donald Trump está fazendo é para basicamente ter juros mais baixos para que ele possa lidar de uma maneira um pouco mais eficiente com a dívida americana que explodiu para os 36 trilhões de dólares. Eu explico isso muito melhor neste último vídeo público do canal, onde tem a fotinha lá do Donald Trump que eu mostrei para vocês, vocês vão entender todo esse imbróglio, tá? E os juros estão caindo, investidores. Olha só, os juros de 2 anos já atingiram patamares aqui de 3,6%, os juros de um prazo de 5 anos estão em 3,6% também, os yields de 10 anos estão na casa dos 3,94%, ou seja, o mercado não está acreditando na tese inflacionária, o mercado está acreditando na tese dos cortes de juros. Isso é um elemento factual que está aqui na nossa tela, certo? Provavelmente, investidores, nós teremos a abertura de uma janela com uma sequência de cortes de juros, o que deve inundar o mercado de liquidez. Olha só, isso aqui é uma foto de lá da CME, tá? Com as projeções para os juros ao longo do ano de 2025 na economia americana. E o mercado já olha, investidores, para um cenário de não mais 1 ou 2 cortes, mas sim 5 cortes para o ano de 2025, com uma possibilidade grande da gente ter a taxa básica de juros americana encerrando o ano na casa dos 3%, tá? Então, toda essa pressão que o Donald Trump está gerando na economia, sim, está levando ele para o seu objetivo, que é ter corte de juros, tá? E a gente teve uma queda muito forte no S&P, nas bolsas globais, na Nasdaq também, bolsas europeias, asiáticas, porém o Bitcoin conseguiu se segurar ali, olha lá, a comparação da queda do S&P e do Bitcoin. O S&P teve uma queda forte, o Bitcoin se segurou, né, investidores? A gente consegue até ver melhor nesse close aqui, olha só. O Bitcoin tá lá em cima, tá se segurando ainda dentro de uma linha de tendência de alta que a gente já vai olhar aqui, e o S&P derreteu. Agora, a grande questão é a seguinte, o S&P está antecipando aquilo que o Bitcoin vai fazer posteriormente, ou basicamente o Bitcoin realmente está se comportando como um ativo de refúgio em um momento de incerteza global. Realmente a gente não consegue saber de fato o que representa, né, esse momento de Bitcoin se segurar e S&P ter quedas, mas eu particularmente estou bastante cauteloso com o curto prazo, tá? E não acho difícil o Bitcoin sofrer quedas para acompanhar as bolsas globais, tá bom, investidores? Porém, você tem que olhar adiante, você tem que olhar para frente. O investidor de ativos de risco consegue resultado quando ele olha para frente, não é olhando o hoje, certo? E tudo isso que está acontecendo vai levar a economia americana a injetar liquidez no sistema financeiro. Quem compartilha dessa visão é o Arthur Reis, olha lá. Ele afirma que a possível mudança na política monetária do Fed pode fazer o Bitcoin disparar. Ele está falando que o Bitcoin pode terminar o ano na casa dos 250 mil dólares. Investidores, essa é a minha opinião, eu não estou aqui puxando o saco de ninguém, nem sendo Maria vai com as outras, vocês sabem que eu tenho a minha opinião própria. E se existia um cenário para o Bitcoin bater 200 mil dólares esse ano, o Arthur Reis está falando de 250, eu estou falando de 200. Se existia um cenário para isso acontecer, é exatamente tudo isso que está rolando agora, certo? Crise para a gente ter corte de juros e para a gente ter o Fed adotando uma política expansionista, com base no chamado afrouxamento quantitativo ou quantitative easing. E a principal consequência será, né, uma injeção expressiva de liquidez no mercado. E o Bitcoin, investidores, basicamente é uma esponja de liquidez. Você já aprendeu sobre o Bitcoin? Se você já entendeu o Bitcoin, você sabe que ele é uma esponja que absorve a liquidez global. E a liquidez global, meus caros, vai explodir no ano de 2025. Então, independente do que acontecer em um cenário de curto prazo, foque no que vem depois, certo? Eu quero deixar o convite para você que chegou aqui no canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações e fazer parte da comunidade que mais cresceu aqui no YouTube nesse último período de um ano, a comunidade de investidores de Bitcoin e criptoativos. Deixo o convite para vocês assistirem esse videozinho aqui, então, onde a gente explica melhor essa tese de
que é o Donald Trump que está forçando uma queda nos mercados. Também quero deixar o convite para vocês que já confiam no nosso conteúdo, que seguem a gente há mais tempo e que gostam das nossas análises, que vocês entrem para o nosso programa de membros aqui do canal, certo? Com a sua assinatura você vai ter acesso a diversas análises, lives exclusivas, certo? É muito conteúdo, certamente é o programa de membros para investidor de criptoativos que mais vale a pena. Você ainda vai concorrer a esse grande sorteio de lançamento do nosso programa de membros 2.0, onde eu vou sortear uma Trezor Safe Tree com o curso do básico ao avançado para você aprender a usar a Trezor e esses outros itens que serão sorteados também, itens de muito valor. E assinando o plano Pro do nosso programa de membros, você vai ter acesso ao nosso novo canal do Telegram, o nosso canal 2.0, que basicamente, olha aqui, ó, vou mostrar para vocês rapidinho, vai te dar o passe para você entrar para dentro da nossa comunidade fechada e acompanhar tudo o que está acontecendo no mercado. Olha só, agora a gente tem um Telegram novo com tópicos fixos, são vários assuntos que ficam rolando ao longo do dia aqui, ó, tá vendo? E os investidores vão repercutindo tudo o que está acontecendo no mercado. A gente tem todos os tópicos de todos os assuntos que são importantes para vocês, certo, investidores? Então não deixe de fazer parte da nossa comunidade. A nossa comunidade é muito ativa e você vai estar bem assessorado com investidores que compartilham dos mesmos objetivos que você. Vamos seguir em frente aqui, porque o Bitcoin está ali em um cenário ainda de estabilidade, certo? Porém, em um ambiente de bastante risco quando a gente olha dentro do gráfico, né? Ele está segurando nessa linha de tendência de alta que marca o bull market do Bitcoin, certo? A gente tem aqui um ambiente de bull market, topos e fundos ascendentes em um time frame semanal, e a gente tem uma região de suporte muito relevante para o preço do Bitcoin, aqui na casa dos 70 mil dólares, certo? Vocês estão vendo a linhazinha branca aqui, ó, vai ali desde os 67 até os 70 mil dólares. Então, Bitcoin tem vários níveis aqui que podem segurar o preço caso a gente tenha esse estresse todo da Bolsa de Valores impactando o mercado cripto também, certo? E a gente vai ter análise nova no canal amanhã, a gente vai ter análise exclusiva para os membros provavelmente hoje à tarde ou amanhã cedinho. A gente segue na cobertura completa de tudo que está acontecendo no mercado. Inscreva-se no canal para você seguir acompanhando o conteúdo. Seja membro para você ter acesso à nossa comunidade fechada e todas as análises lives exclusivas. E a gente se vê em uma próxima análise. Investidores, um forte abraço.